pro futuro, sabe? Assim, eu não sabia quando eu estava entrando na agência de publicidade para ser um programador, estagiário, ganhar pouco, almoçava sanduíche, porque era a única coisa que dava para almoçar, que aquilo, eu sabia que aquilo ia ser muito legal, que eu queria fazer, que eu estava me divertindo pra caramba e que era um trabalho que eu queria fazer. Mas eu não sabia que aquilo ia me ensinar publicidade. Não imaginava, eu achava que eu ia ser programador para sempre. E eu não virei publicitário, mas eu virei empreendedor da área de publicidade. Então, da área de tecnologia, mas para publicidade. Se eu não tivesse entrado nessa agência lá atrás, sei lá o que ia ser agora. Então, era uma coisa que eu não sabia. Eu não sabia que eu ia aprender sobre publicidade. Eu achava que eu ia aprender sobre computação. E acabou que eu aprendi sobre comunicação, entendeu? E você falou muito bem que, na verdade, assim, o sucesso não aconteceu, né? Tem muito ainda o que acontecer. Ele está acontecendo e é algo que é dinâmico. Se você pudesse resumir como é que o Marco está se preparando para esse futuro, né? Ou seja, para os teus sonhos que você tem à frente, que mensagem você daria como inspiração para quem tem seus projetos, né? Olhando você, como é que você está se preparando e que isso sirva de inspiração para quem está construindo o seu caminho também? Eu diria principalmente equilíbrio entre trabalho e estudo. Estudo, não estou falando só de universidade, estou falando realmente de aprender, de pegar e aprender de todas as áreas possíveis. Mas equilíbrio entre o aprender e o executar. Aprender e executar. Eu acho que isso é a parte mais importante. Qual é esse equilíbrio? Pô, depende da carreira, depende do que você está fazendo. Se é médico, você vai ter que aprender muito antes de executar. Se você é, sei lá, programador, você pode sair executando antes de aprender. Aprende um pouquinho e sai executando, que é o que eu fiz lá quando eu tinha 12 anos. Então, achar esse equilíbrio e dar valor, assim, em fazer realmente, assim, parar de pensar, pô, se eu conseguir, eu tenho aqui essa ideia e eu queria um investidor para me ajudar nessa ideia. Não, cara, isso não existe, assim. Não tem um investidor que vai te dar se ele te der, ele está fazendo merda com o dinheiro dele, está fazendo merda com você, que está te atrapalhando, porque você devia executar a sua ideia antes de investidor, por exemplo. Essa é uma das lições. Executa o que você tem que fazer, assim. Senta a bunda na cadeira, ou levanta a bunda da cadeira e vai para a rua fazer alguma coisa, ou senta a bunda no computador e faz o que você tem que fazer. Executa o que você tem que fazer e, obviamente, aprender a equilibrar isso com o seu aprendizado e tal. Mas acho que o lance de execução e de não se prender a desculpas é o que eu diria, o principal que eu diria. E se você se prende a uma desculpa, daqui a 10 anos, você vai ter a mesma desculpa. E eu conheço um monte de gente que tem uma desculpa, tinha desculpa 2 anos atrás, há 5 anos atrás, quando eu comecei a empreender, 2 anos depois a gente conversava, o cara tinha a mesma desculpa, hoje o cara tem a mesma desculpa e eu tenho certeza que daqui a 10 anos ele vai ter a mesma desculpa. Não adianta, daqui a 10 anos você vai ter uma desculpa. Agora, se você executar, daqui a 10 anos você vai ter uma história, ou uma história de fracasso ou uma história de sucesso, mas você vai ter uma história. É melhor ter uma história do que uma desculpa, na minha opinião. Bacana. Agora, voltando um pouco para aquela questão da Bubox, de como é que funciona, o jeito que você trabalha com as pessoas da tua equipe, que tipo de coisa você procura num cara quando você está contratando alguém? O que você leva em consideração para falar, eu quero que esse cara trabalhe para mim? Ser melhor que eu. É isso, assim. Basicamente, tem uma regrinha, pessoas A contratam pessoas A, pessoas B contratam pessoas C contratam pessoas D e assim por diante. Eu, querendo me posicionar como um cara A, eu tenho que contratar gente que é A, é melhor que eu. No mínimo, ele tem que ser tão bom quanto eu, e eu não estou falando assim que eu me considero bom, mas se eu estou contratando um cara para fazer, sei lá, programação, ele tem que ser um programador muito melhor que eu. Se eu estou contratando um cara para fazer redação, ele tem que ser um redator muito melhor que eu. Se eu estou contratando um cara para cuidar das contas da empresa, ele tem que cuidar das contas muito melhor que eu. Então é basicamente ser melhor que eu no que eu estou chamando ele para ser. E ter mais drive é motivação, mais motivação do que eu tenho, é sentir que o cara está motivado para fazer o que ele tem que fazer, ele está querendo fazer sem se importar com desculpas. Desculpa é um negócio que eu odeio, cara. Eu odeio desculpa. E eu acho que as pessoas que estão comigo na gestão da empresa também odeiam desculpas tanto quanto eu, assim. Então aquele cara que você fala para ele, sei lá, eu preciso descobrir aqui, sei lá, preciso de um orçamento para cadeiras novas para a empresa. E aí, 4 horas depois você pediu e falou, cara, eu preciso de um orçamento para cadeiras novas da empresa. Hoje à noite você me entrega? Entrego. Aí à noite o cara vai e fala, pô, não fiz orçamento porque o telefone quebrou. Tipo, whatever, se vira, sabe? Então é bem por aí, assim, o cara não se prender em desculpa. Um negócio que eu odeio e que a gente não aceita é a desculpa.
Então, não se prender a desculpa, ter a motivação para fazer o que você tem que fazer e ser melhor que eu no que ele está se propondo a fazer, acho que são coisas muito importantes. E, além disso, tem as coisas básicas, né? Ter experiência conta bastante, e é muito bom que você tenha experiência falando o que você vai fazer, é muito bom que você já tenha estudado sobre aquele assunto e tal, mas acho que os pontos principais são esses, assim, o lance da desculpa, da motivação e do ser melhor que eu. Na hora que essa galera entra na empresa, contratada, tudo, você acha que hoje você tem esse grupo na mão, você é admirado por eles, como que é? Ou seja, no teu estilo de ser, no teu perfil, hoje você fala, essa equipe está comigo mesmo, você acha que tá assim hoje? Sim, assim, tá na mão é um negócio meio de manipulação, que eu não sei se é o caso, mas tá todo mundo junto, tá todo mundo bem alinhado, a gente faz todo o trabalho possível para que as pessoas entendam para onde a gente está indo, para que as pessoas entendam, tipo, não tem muita informação estratégica, assim, todo mundo na empresa sabe o que está acontecendo, sabe qual é o faturamento da empresa, sabe quantos funcionários a empresa tem, sabe o que está acontecendo, quais são os clientes, o que pode falar publicamente, o que não pode. Então a gente está todo mundo junto, assim, a gente realmente conseguiu construir o time ali que está indo pro lugar certo, é bem esquema, sei lá, rugby, sabe, rugby, todo mundo junto, com aquele objetivo final, bem por aí, assim. Tem uma perguntinha ali no... Se alguém mais tiver, só levantar a mão. Boa noite, meu nome é Tamara. Eu não conheço muito bem a sua história, desculpa a minha ignorância, talvez, do assunto. Não, mais perto. Tá. Aí, obrigado. Talvez eu não conheça muito bem a sua história, desculpa a minha ignorância. É isso. Mas... A maior parte da humanidade não conhece. Mas uma pergunta que talvez seja bem pessoal mesmo. Você terminou seus estudos? Não. Assim, isso é muito difícil, porque eu estou exatamente nessa fase de conciliar o trabalho, o estudo e futuros projetos. Então, ainda é muito complicado. Você acha que não terminar a faculdade é uma coisa assim que, nossa, você vai se arrepender demais? Olha, eu falo pra minha noiva é formada, jornalista, e eu falo pra ela, cara, toda semana, assim, você é heroína, porque você conseguiu trabalhar, ter 2 estágios, levantar 6 horas da manhã e dormir meia-noite. E isso, na verdade, é o que todo mundo que trabalha e estuda faz. Você provavelmente também, todo mundo. E eu não consigo, eu não conseguiria. Eu tentei, fiz durante 3 anos isso na UNB, chegou um momento que eu espanei, eu falei, cara, não aguento mais, não dá, assim, eu não consigo estudar à noite com qualidade, no nível que uma federal exige, e trabalhar o dia inteiro no nível que um mercado de publicidade exige, porque o mercado de publicidade você vira à noite 4 vezes por semana, assim, então não dá. Eu não consegui, assim, quem consegue fazer isso é herói, assim, esse é o cara que é melhor que eu tô falando, sabe? Porque eu não consigo, eu desisti. Essa foi uma toalha que eu joguei na minha vida. Eu falei, eu não vou estudar e trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia e estudar mais 6 todo dia. Não dá, eu não consigo e não vai rolar. E, enfim, é uma coisa pessoal. Minha noiva conseguiu, um monte de gente aqui conseguiu, tem um monte de gente que consegue. Eu joguei a toalha e procurei outro caminho. Que foi, já que eu não vou conseguir ter um diploma, talvez fazer minha empresa seja um caminho que dê certo. E até agora tem dado certo. Mas tem gente que consegue, e eu acho que se você consegue, é melhor você fazer. Se você tem conseguido trabalhar e estudar, cara, faça porque faz bem. Você está seguindo um processo que é meio estabelecido na nossa sociedade, funciona bem, não vai te fazer mal. Mas se isso está te atrapalhando, se a universidade está te atrapalhando, larga. Tipo, se a universidade está te atrapalhando, larga e vai fazer outra coisa. Agora, não venha pôr a culpa em mim depois, sabe? Assim, é uma coisa que eu fiz e que até agora tem funcionado, mas eu não aconselho para ninguém. É difícil saber se é o momento ou não. Chegou um momento no 3º ano que eu já não aguentava mais, já tinha sido jubilado 2 vezes da UNB. Eu fui expulso 2 vezes da universidade, olha que coisa maluca. E em 3 anos. Mas estava lá, e joguei a toalha e fui fazer minha empresa, assim. Então eu arrumei esse caminho, mas nem todo mundo tem essa oportunidade. E eu acho que quem consegue estudar e trabalhar tem que fazer. Eu acho que é uma coisa importante. Teve alguma situação que você achou que deu o passo maior que a perna? Difícil. Talvez o lance de estudar e trabalhar numa agência de publicidade tenha sido um negócio que eu subestimei, assim, eu me superestimei. Eu achei que ia rolar e não rolava. Uma universidade pública, que é um negócio que exige muito, porque os professores
são muito exigentes e ligam muito menos para os alunos. E uma agência de publicidade, que é um negócio que você vira várias noites por semana, não foi só uma vez que eu trabalhei o dia inteiro, fui para a universidade, tive a primeira aula, saí, matei a segunda aula para voltar para a agência, trabalhar até 3 horas da manhã, ir para casa dormir 5 horas, 8 horas da manhã estar no trabalho de novo, e mesmo fazer isso constantemente. Sabe? Não foi só uma vez que fiz isso, fiz várias vezes. Ia para a universidade, voltava para a agência e trabalhava de novo. E foi um negócio que talvez tenha sido o passo maior que a perna que eu dei. No empreendedorismo não, porque lá, naquela época que eu estava trabalhando na agência e estudando, eu estava sozinho, não tinha ninguém para me aconselhar. Então eu fazia o que eu achava que estava certo. No empreendedorismo tem um monte de gente em volta de mim para me ajudar. Então nunca dei um passo maior que a perna, porque não me deixam dar um passo maior que a perna. Ainda bem. Então acho que é o lance, cara, se cercar de gente que é melhor que você é importante, para todos os lados, assim. Gente acima de você, ao seu lado, abaixo de você. É essa galera que te ajuda a ir para onde você quer ir. Tem uma última perguntinha ali? Aqui. Beleza? Meu nome é Pedro, Beleza. também sou de Brasília. Legal. Pra quem não sabe, o Gama também revelou o Kaká. O Kaká. Né? O Lúcio. Lugar de gênios, né? E mais um jogador de seleção brasileira. Kaká é foda. E aí, meu, é o seguinte, voltando pro espaço onde você teve que fazer o investidor te colocou na frente do tal anunciante que não acreditava, e daí ali você viabilizou talvez o primeiro grande negócio, não sei qual foi. Certo. Mas eu fiquei curioso, o que você aprendeu ali? Porque com certeza teve um gostinho delicioso esse momento, onde você mudou uma cultura de, enfim, ter acesso a um decisor que Sim. não te levava a sério e levou e... Aprendi algumas coisas. A primeira, a importância do networking, você conhecer gente, é super importante. E a segunda é falar com quem toma a decisão. O nosso erro naquele momento estava sendo falar com quem não toma a decisão por aquele projeto específico. E falando com quem não toma a decisão, você no máximo consegue uma recomendação, consegue um vamos conversar, consegue um vamos falar. Mas se você não está falando com o cara que toma a decisão, cara, não adianta, assim, não vai rolar ou vai ser muito difícil. Naquele momento eu aprendi que se eu queria fazer o que eu queria fazer, eu tinha que falar com quem tomava a decisão, por exemplo, dentro da agência. Dentro da agência, não adianta, eu tenho que falar com o cara da mídia, tenho que falar com o cara da agência de publicidade, eu tenho que falar com o cara diretor de mídia, com o gerente de mídia, com mídia. Não adianta eu falar com planejamento, não adianta eu falar com criação. Eu falo com esses caras por networking, porque é legal, porque eles têm que estar comigo e a gente tem puta networking nessa área. Mas o cara que toma a decisão não é ele. Então não adianta eu convencer o cara da criação e o cara da mídia não se convencer. Se eu convencer o cara A e não convencer quem vai tomar a decisão, não adianta. Acho que ali o que eu aprendi foi, fale com quem vai tomar a decisão. Pro empreendedorismo foi a coisa mais importante que eu tive, assim. Falar com quem vai tomar a decisão, falar com quem assina o cheque, falar com quem realmente decide o que vai ser feito. Acho que ali foi o momento que eu aprendi isso. Assim.